Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a Liga das Nações pegando fogo, chegando às suas fases finais, né? Feminino a gente vai falar aqui agora, teve a sua fase final nesse final de semana, o masculino começou ontem, então assim, jogos de altíssimo nível e a gente começa para mudar um pouquinho falando do feminino, né? O Brasil enfrentou aí os Estados Unidos na última sexta-feira, né? Num jogo que definiria quem seria o campeão do grupo, quem sairia em primeiro e quem sairia em segundo, né? Mas com ambas as equipes já classificadas para a fase semifinal. Então, as equipes já entraram em quadra bem modificadas. Os Estados Unidos entrou com algumas reservas, tinha ali a Larson, a Carline de titular, mas mesclou bastante gente ali. E já do lado do Brasil, o time inteiro reserva. O Brasil entrou com a Tainara, com a Amanda nas pontas, né? Entrou com a Mara e a Carol no meio, a Roberta na mão, Natinha de líbero e entrou com a Lorene de oposta. Então, um time completamente reserva. Esse jogo foi bem interessante. Os Estados Unidos foi superior quase que a partida inteira, mas o Brasil jogou muito próximo ali mesmo, estando com todas as reservas em quadra. Final, os Estados Unidos venceu por 3-7-1 com parciais de 25-18, 25-19, 20-25 e 25-21, confirmando a liderança do grupo, né? As duas equipes estavam ali poupando os seus grandes nomes para as semifinais do dia seguinte. E calhou do Brasil encarar a Turquia. A Turquia é um dos poucos times que vem completos aí para essa fase final, né? Com força máxima. Um time que na última edição, que foi a primeira da Liga das Nações, eliminou o Brasil com 3-0, um 3-2, desculpa. Um 3-2 também na semifinal do torneio passado. Então assim, tava engasgado. A Turquia vem jogando muito bem, crescendo muito. Karakurti voando em quadra, a menina super nova, mas com potencial de ataque incrível. E a gente foi para lá com receio, mas sabendo que podia fazer um bom jogo. E as meninas não fizeram um bom jogo, fizeram um jogo espetacular. Eu fiquei encantado com a apresentação do Brasil, foi disparada a melhor apresentação do Brasil no torneio e o Brasil não deixou a Turquia jogar. Foram 3-0 os parciais de 25-23, 25-15 e 25-10 no terceiro set, isso mesmo, gente. 25-10 numa Turquia completaça. O Brasil deu um show em quadra. Assim, a gente teve a Natália como maior pontuadora, que fez 15 pontos, mas eu ressalto principalmente a entrada da Lorene, que vem sendo muito criticada durante todo o campeonato. Ela entrou no lugar da Paula Borgo, que passou aí praticamente o primeiro set inteiro e não pontuou. A Lorene entrou com muita firmeza, assim, sabendo o que precisava fazer e jogou muito bem. O time deu um show em quadra, bloqueio funcionando. Macris, para mim, também fez sua melhor partida. Foi aquela Macris do Minas que a gente está acostumado a jogar com muita velocidade, arriscando, né, sendo imprevisível. O time deu um show em quadra, foi sensacional. E fomos para a final no domingo. E na final, nós reencontramos a equipe norte-americana, né? A gente tinha vencido elas na fase de classificação, perdemos para ela no último jogo ali que definiu a semifinal e chegamos à final com os dois times com o que tinham de melhor na Liga das Nações, né? E o Brasil começou muito bem, se impondo e logo abriu 2-0. Pois é, a nota triste mesmo, complicou o jogo do Brasil, foi no segundo set a lesão da Natália. A Natália sentiu uma lesão na panturrilha e imediatamente saiu de quadra, sendo substituído pela Amanda. Daí pra frente o Brasil meio que se perdeu um pouco em quadra. A Amanda entrou, não entrou bem, não conseguia virar a bola. A Gabizinha, que não vinha bem durante a partida, não estava conseguindo virar a bola, estava tendo muita dificuldade, acabou se tornando um ponto de segurança no ataque para o Brasil, né? A gente teve que se apoiar nela e na Lorene, né? Então assim, sobrecarregou as duas e isso complicou. No individual, com uma atuação bem destacada no final do segundo set, a gente conseguiu fechar o segundo set com a Gabizinha jogando bem, né? Depois a Amanda sai novamente e entra a Tainara no seu lugar. A Tainara entrou bem, mas não foi tão incisiva quanto vinha sendo a Natália, né? A Tainara é uma jogadora muito nova, tem características muito próximas da Natália, mas ainda está muito crua. E o Brasil sentiu isso. Do outro lado, os Estados Unidos fez duas mexidas cirúrgicas, foram a entrada da Larson no lugar da Bart,
né? A Bart dá um prejuízo na recepção e com a entrada da Larson, que é uma super ponteira, né? Tem toda uma experiência internacional, deu maior estabilidade ao passe, e a entrada da Dixon no lugar do Ogbu, né? Aumentou o potencial de bloqueio absurdamente dos Estados Unidos, e aí todas as bolas do Brasil começaram a ser amortecidas. Fora isso, a gente tinha a oposta canhota Drews num dia impossível. A Drews fez nada menos do que 33 pontos na partida. Tava difícil parar a canhotinha, e com isso o Brasil, infelizmente, acabou tomando a virada, né? Os Estados Unidos empatou em 2-2, foi pro tie break, começou melhor, o Brasil tentou empatar, mas no final acabou perdendo por 15-13. As parciais do jogo foram 20-25, 22-25, 25-15, 25-21 e 15-13 no final. Eu acho que o Brasil fez um grande campeonato, fez uma grande final. Ninguém esperava que o Brasil chegasse à final, talvez não chegasse nem na fase final, né? Então acho que as meninas se superaram, né? Foram muitas críticas, né? Muita coisa que o pessoal não concordava, e as meninas conseguiram aí se recuperar diante desse cenário todo e chegar à final, fazer um grande jogo. Jogaram de igual para igual para as americanas. As americanas, a gente tem que frisar, não estavam com um time totalmente completo. A Aricandevo não estava lá, Kimberly Hill não estava lá, né? O time não estava 100%, mas estava pelo menos 90% da equipe lá. Assim como o Brasil também não tinha. Tandara, Carol, que foi para essa fase final, ainda estava sem ritmo de jogo, tanto que não foi titular na partida, né? A gente não tinha também a volta da Fabiana, que deve fazer muita diferença no meio de rede do Brasil, e a Sheila ainda é uma incógnita, como a gente falou no programa passado. Mas eu acho que as duas equipes jogaram de igual para igual. As mexidas americanas fizeram diferença, a Drews fez uma diferença incrível, né? E eu acho que a lesão da Natália também contou bastante. A Natália vinha muito bem na partida, e isso mexeu com não só a falta dela, mas mexeu um pouco com a moral do time também. Enfim, então o Brasil agora está no caminho certo para as próximas competições. Vem o PAN aí, que a gente vai disputar com a equipe B, e o pré-olímpico, que assim é o grande objetivo do Brasil nessa temporada, né? E a gente vai enfrentar aí boas seleções, mas que não assustam tanto, né? A República Dominicana deve ser o grande obstáculo do Brasil, que fez uma boa Liga das Nações, vem crescendo, tem boas jogadoras, muita força física, mas a gente vai enfrentar o Azerbaijão, que é mediano, e Camarões, que é muito fraco. Então assim, é quase que um campeonato de um jogo só. O jogo contra a República Dominicana provavelmente vai definir a classificação do Brasil para as Olimpíadas, e eu acredito que a gente, jogando em casa, com apoio da torcida, os jogos vão ser em Uberlândia, a gente tem tudo para levar essa vaga olímpica. Então acho que foi muito válida a Liga das Nações. A gente viu uma Tainara crescendo ainda mais de produção, uma menina nova, forte, né? A Júlia, que teve uma boa experiência, né? Uma ponteira para o futuro do Brasil, com 18 aninhos. A Lorene, que se destacou nesses 2 últimos jogos da fase final. Então o Brasil vai ter aí o retorno de Sheila, de Fabiana, de Suelen, então tende a crescer ainda mais, fora Tandara, que está se recuperando de lesão e que é o grande nome da seleção nos dias de hoje. Então acho que a gente está no caminho certo, vai haver um crescimento, assim como vai haver crescimento das outras seleções também, mas o Brasil tende a estar muito bem na fita novamente. Já no masculino, a gente vai ter as finais acontecendo essa semana, né? O masculino começou ontem, né? A gente não tem como passar o resultado para vocês, porque na verdade a gente já tinha gravado o programa quando aconteceu o jogo, mas o próximo jogo do Brasil é amanhã, às 19 horas, contra o Irã, né? Então a gente pode aí estar definindo a nossa classificação. A gente sabia que ontem a gente pegava a Polônia vinha com time B, né? Então o Brasil provavelmente ganhou esse jogo, a gente espera isso, torce por isso, né? A Polônia com time B, que não é um time fácil também, tá? Mas é um time aquém do que era aquele titular. Então a gente acredita que o Brasil tenha vencido, vai fazer um jogão contra o Irã amanhã, se não pode perder, e aí disputa as semifinais no sábado e a grande final, se Deus quiser,
no domingo. Mas isso a gente vai estar falando melhor no programa da semana que vem, onde a gente vai estar comentando esses jogos aí, tá bom? Então a gente vai dar uma pausazinha de Liga das Nações, mas vai dar um giro por aí no Saque Rápido. Bom, a gente começa o Saque Rápido hoje falando de Mundial Masculino de Clubes. A competição que vinha acontecendo com várias equipes nos últimos anos, dessa vez vai acontecer em jogo único, entre o campeão da Champions League Europeia e o campeão sul-americano. No caso, vai ser uma disputa entre o Civitanova e o Sada Cruzeiro. Pois é, vai ser um encontro aí, um reencontro de Leal e Simon com sua antiga equipe, né? Um jogo que vai prometer aí grandes emoções. O Civitanova é um timaço, uma seleção mundial, e vai enfrentar o Cruzeiro, que não passa aí pela sua melhor fase, né? Então o Civitanova é amplo favorito, mas o Cruzeiro com certeza vai brigar para fazer um grande jogo, né? Por que vai ser um jogo único no Campeonato Mundial Masculino? Isso tudo aconteceu devido a um número absurdo de torneios que estão acontecendo de seleções esse ano, né? Um ano aí pré-olímpico, onde as seleções estão sobrecarregadas. Então a Federação Internacional resolveu simplificar só para esse ano, tá, gente? Ano que vem a promessa de que volte ao normal o Campeonato Mundial Masculino, mas esse ano vai acontecer em jogo único. E deve acontecer na Índia, né? O interesse da Federação Internacional é divulgar o esporte nesse país tão populoso, né? Fortalecer o esporte naquela área, e estão só aguardando assim, uma resposta positiva da Índia para oficializar esse jogo único entre o Civitanova e o Sada Cruzeiro. No feminino, como já havia um contrato pré-assinado, o torneio continua com todas as equipes, né? Inclusive estão falando da possibilidade do convite ao Conegliano para que ele participe esse ano, né? Como já tinha sido convidado outros anos e tinha declinado, parece que esse ano eles vão aceitar. Então o feminino vai ter um torneio convencional, digamos assim, e o masculino vai ser feito em jogo único, que, como a gente falou aqui, deve acontecer na Índia, né? Bem diferente, assim, voleibol na Índia, né? A gente não está acostumado a ver, mas vai ser legal, e a gente torce para que o Sada Cruzeiro faça aí uma grande campanha. Agora eu vou falar de uma notícia muito legal, né? A seleção feminina sub-20 está indo jogar o Mundial com uma equipe com uma média de altura bastante alta, que é uma coisa que a gente vinha se ressentindo nos últimos anos, né? Tava difícil aparecerem jogadoras com uma boa estatura no Brasil, né? Às vezes jogadoras muito habilidosas, mas baixas para a prática do voleibol internacional, e agora a gente está vindo com uma safra bem interessante. E eu vou falar agora aqui de uma menina de 15 anos, gente. Pois é, a Ana Cristina. A Ana Cristina tem apenas 15 anos, joga como ponteira e tem 1,92 m. É uma gigante na ponta. A gente torce muito para que ela consiga desenvolver o voleibol. E ela é filha de peixe, né? Então, filha de peixe, peixinho é. Ela é filha da ex-jogadora Cissa, né? Com passagens pela seleção brasileira, por grandes times aqui no Brasil, né? A Cissa, que já jogou em grandes equipes, né? É mãe da Ana Cristina, acompanha a Ana Cristina, que já começou a jogar há pouco tempo, né? Ela se espelha muito na mãe, via a mãe jogando desde pequenininha, mas só agora começou a tomar gosto mesmo como um esporte profissional, né? Ela tá aí nas mãos do Ayrton Cabral, que é técnico da seleção sub-20, um cara que sabe tudo de voleibol de base, né? E que foi treinador da Cissa, né? A própria Cissa já falou, já nas suas redes sociais, inclusive, que está muito feliz de ter a Ana Cristina nas mãos do Ayrton, que sabe que ela vai se desenvolver. E a gente ficou muito feliz de saber dessa menina, né, de 15 anos com 1,92 m, ponteira, gente. A gente nunca teve uma ponteira tão alta assim, né? Então que ela se desenvolva, né? Tem muito voleibol pela frente, está começando aí, e que ela possa ser mais uma grande surpresa para o voleibol brasileiro. Bom, e a gente fecha o Saque Rápido de hoje com uma notícia muito legal também, né? Todo mundo sabe da lesão da Natália, né? A gente acabou de falar agora há pouco, né? No segundo set da final da Liga das Nações, a Natália, que já vem anos e anos convivendo com uma lesão atrás da outra, tem um problema crônico no joelho, né? E ela sofreu essa lesão na final da Liga das Nações, mas graças a Deus, depois de ela fazer alguns exames, foi diagnosticado que ela tem sim uma lesão, mas que é uma lesão simples na panturrilha.
Então ela já começou o tratamento lá na China mesmo, está dando prosseguimento e a princípio não está cortada do pré-olímpico, né? Então o Brasil pode ter Natália em quadra e ter força máxima para jogar esse pré-olímpico. Então a gente torce muito aí, Nath, que você tenha uma recuperação rápida, eficaz e que possa estar inteira para defender as cores do Brasil. Eu particularmente acho que para o pré-olímpico o Brasil até poderia abrir mão da Natália. Eu acho que a gente tem time, tem peças, a gente vai ter a Tandara de volta, a Carol, a Fabi. Então a gente tem peças para ganhar sem a Natália. Eu acho que o Zé tem que ser muito comedido aí, já pensando inclusive na Olimpíada do ano que vem, para que a Natália esteja 100%. Mas eu acho que ele vai fazer de tudo para que ela jogue o pré-olímpico, porque pela cabeça do Zé a Natália é fundamental na equipe brasileira. E é mesmo uma das grandes peças, né? Mas eu ainda prezaria mais pela integridade física dela. Mas é uma notícia muito legal, não é uma lesão grave, é uma lesão básica, né? Inicial. Então, assim, a gente acredita que a Nath rapidinho esteja de volta aí. Muito boa notícia mesmo. Bom, depois a gente falar um pouquinho dessas novidades aí do voleibol brasileiro, a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MBV. Bom, a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta da Bianca Menezes. A Bianca pergunta assim: o que faltou às meninas do Brasil? Bianca, é uma pergunta bem capciosa, bem complicada, assim, né? Eu acho que, como eu falei, né, agora há pouco, a lesão da Natália contou, e eu acho que contou mais do que só pela ausência da Natália em si, né? A ausência técnica, a ausência tática. Mas acho que mexia um pouco com o emocional das meninas, porque ela é uma referência dentro do time, ela era a bola de segurança do time, né? A Lorene vinha jogando bem, mas ela era a grande bola de segurança do time. Depois da saída dela, a gente teve que sobrecarregar a Gabi, que não vinha bem no jogo, né? Teve que se reinventar na partida. Subiu até de produção, mas não jogou o que a Gabi sabe, né? Então, assim, o time começou a ter dificuldade de botar a bola no chão, né? Teve a entrada da Larson, que estabilizou a recepção dos Estados Unidos. A entrada da Dixon, que começou a amortecer muito mais o ataque brasileiro, né? Por exemplo, a Mara, que vinha virando tudo pelo meio, começou a ser amortecida. Isso tudo começou a dificultar o jogo do Brasil. Então, o que faltou às meninas do Brasil? Eu acho que um emocional um pouco mais apurado, né? E uma capacidade de adaptação. A gente não pode depender de uma jogadora, né? Então, assim, a gente tinha que ter se adaptado à falta da Natália e se adaptado às mudanças dos Estados Unidos. Fora que o Brasil não conseguiu se encontrar no bloqueio e na defesa com relação a Drews. A Drews voou em quadra, fez sua melhor partida na Liga das Nações, fez 33 pontos, né? Então eu acho assim, não dá para dizer que foi um fator. Foi a soma de vários fatores que geraram essa virada que o Brasil levou no jogo. O Brasil vinha muito bem, tinha condições de ser campeão, mas alguns fatos se sucederam e o Brasil não soube se adaptar a eles. Talvez essa falta de adaptação que tenha feito com que o Brasil tenha saído derrotado. Mas acho que isso não tira os méritos da campanha do Brasil, que foi sensacional diante de todas as dificuldades, as lesões que a gente teve, o número imenso que a gente teve de pedidos de dispensa, né, que foi aquela polêmica antes da Liga das Nações. Eu acho que o Zé conseguiu fazer um trabalho muito bacana e a tendência é com a volta dessas jogadoras o Brasil crescer ainda mais. Bom, o Júlio Macedo pergunta: China fazendo escola, o que deu na Polônia? Pois é, como eu falei agora há pouco também, a Polônia veio para essa fase final com o time B quase C, né? Então, assim, isso não é legal pro voleibol mundial, né? O que a China fez jogando em casa foi muito feio. Acho até que foi muito longe, conseguiu aí a medalha de bronze, né? Venceu a equipe turca na decisão do terceiro lugar. Eu acho que nem merecia, né? E foi feio para a China, porque jogava em casa, fez aí um contrato de 3 anos com a Federação Internacional para receber as finais da Liga das Nações e entra com o time B em quadro, time reserva. Quer dizer, isso desportivamente isso é muito feio, né? Você está jogando em casa, recebendo, vai com força máxima, entendeu? Faz bonito, valoriza a tua torcida que está ali enchendo o ginásio, né? É muito feio. Acho que a China fez pior do que a Polônia. A Polônia pelo menos não está jogando em casa. Mas de qualquer forma,
é chato, né? A gente sabe que é um ano que está repleto de competições, ficou um ano sobrecarregado sim para as seleções, e tá todo mundo de olho no pré-olímpico. Então assim, a galera vai poupar, então isso vai acontecer outras vezes em outros campeonatos. Depois que passar o pré-olímpico, eu até acredito que de repente lá na Copa do Mundo aí no final do ano a gente tenha as seleções completas, acredito eu. Mas hoje o foco realmente é o pré-olímpico, né? Eu acho que é um erro das seleções, né, que desvaloriza o campeonato, mas é um erro da Federação Internacional também, que não soube montar o calendário desse ano de uma forma que desse folga para que as seleções usassem seus principais atletas nas principais competições. É uma pena. E a gente fecha a conexão de hoje respondendo a Alair Medeiros. O Alair pergunta assim: Brasil leva no masculino a Liga das Nações? Então, Alair, se leva, não sei, a gente foi primeiro na fase de classificação, né? Fizemos uma grande fase de classificação. A gente está com o time completo, né? Isso é uma desculpa que a gente não pode usar. Diferente do feminino, no masculino a gente está com o time completo. Tá tendo aí a fase de adaptação do Leal à equipe. Outras equipes não estão completas. Eu não sei como é que tá a outra chave, né? Porque a gente tem, de um lado, na chave do Brasil, Polônia e Irã, e do outro a gente tem aí Estados Unidos, Rússia e França, que é uma chave, para mim, é a chave da morte, né? Muito difícil. As duas chaves estão bem complicadas, né? Ficou um pouco mais fácil para o Brasil, porque a Polônia foi com esse time B, né? Mas tem o Irã muito forte também. Eu acredito que passe o Irã e o Brasil, mas a Polônia pode surpreender nessa fase aí, né? Agora, eu acho que a gente tem amplas condições, né? A gente já derrotou todas as equipes que estão jogando essa fase final. Todas. Então, eu acho que se a gente conseguir mostrar o nosso voleibol, que o Brasil sabe jogar realmente, a gente tem condições sim de ser campeões. Agora, falar que a gente vai ser campeão, nem Mãe de Ná consegue, né? Bem complicado, tá? Mas eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Continuem mandando. Vai lá no nosso Facebook, né? Que tá lá na nossa página lá do Mundo do Vôlei. Deixe sua pergunta. Não deixe de tirar sua curiosidade, não. Você que está assistindo a gente aí agora, manda mensagem pra gente. Pergunta o que você quer saber sobre o voleibol, sobre algum atleta, algum time. Qualquer coisa que você quiser saber sobre o voleibol, manda pra gente, que a gente vai estar perguntando aqui, tá? Eu fico esperando a sua pergunta. Bom, depois a gente responder essas perguntas, a gente vai dar um giro agora aí no mercado do vôlei. Bom, a gente tem duas notícias no mercado do vôlei bem interessantes essa semana. Uma é do Botafogo, né, que está subindo aí para a elite do voleibol nacional e fez algumas contratações interessantes, né? Renovou aí, a gente falou na semana passada com Lorena, que é o símbolo desse time, o oposto Lorena. Tá trazendo grandes nomes, como é o Leozinho, a promessa do voleibol brasileiro, ponteiro que tá vindo do Sada Cruzeiro. E agora anunciou mais um reforço, o Riad, né, que vinha jogando em São Paulo, né, um central que já foi de seleção brasileira, joga muito voleibol e veio aí fortalecer o meio de rede do Botafogo. Muito bacana essa contratação, né? Inclusive essa semana a gente teve a apresentação do time do Botafogo oficial, né? E assim, a meta é ficar entre os 8 e se classificar para o playoff. Acho que é um time que está montado de uma maneira bem interessante, mesclando jogadores com bastante rodagem, com jogadores novos que estão chegando cheios de gás, e é uma mistura aí que pode dar certo. Porém, a grande notícia do mercado hoje foi aí a efetivação, né, do sonho do Praia, fechando o seu plantel com a chegada da Brailyn Martinez, que foi aí na fase de classificação a maior pontuadora da Liga das Nações, né? A dominicana, de 2 metros e um ponteira oposta, ela joga tanto na ponta como na saída de rede, mas ela vem para fazer dupla com Fernanda Garé, uma dupla dos sonhos ali para o Praia. Acho que o Praia, com essa contratação, perde um pouco na recepção, mas ganha um poderio de ataque que, se não for o maior, é um dos maiores da Superliga Brasileira, sem sombra de dúvidas, e isso pode se refletir inclusive no Mundial também. Eu não sei se a Brailyn vai jogar o Mundial já pelo Praia, a gente torce para que o Praia esteja completo, mas o Praia montou um timaço, né? Manteve aí a central Carol,
trouxe de volta a super central Valewska, super experiente, né? Perdeu a Carli Lloyd, mas junto com a Valewska trouxe a Claudinha também, que foi campeã junto com a Valewska no ano passado com o Praia, né? Manteve aí a oposta norte-americana, né? Que vem fazendo uma grande temporada atrás da outra no Praia, vem crescendo a cada temporada. O time está muito forte, manteve a Suelen, né? A Garay e agora a Brailyn Martinez. Então um timaço aí, pelo menos no papel um timaço, mas que tem o comando do Paulinho Coco e tem tudo para brilhar. E vai ser um time osso duro de roer nessa Superliga que promete ser inesquecível, porque o Osasco vem forte demais, como a gente falou no mercado da semana passada. O Rio se reforçou demais, Bauru vem muito forte, o Minas, que vem bastante mudado, mas vem defender seu título com grandes atletas. Vai ser uma Superliga daquelas pra gente não esquecer. E falando em não esquecer, pega aí papel e caneta, porque agora a gente vai falar do que você vai assistir essa semana na nossa agenda. Então, gente, a gente começa a agenda falando do jogo de amanhã, né? O Brasil enfrenta o Irã amanhã às 19 horas, ao vivo aí no Sport TV. Vamos lá assistir no seu tablet, no seu laptop, na sua TV, mas não perca um jogo importantíssimo para o Brasil, né? Às 19 horas. As semifinais acontecem às 19 e às 22 horas do sábado, também com transmissão ao vivo da Sport TV. E no domingo a gente tem às 17 horas a disputa do bronze, que a gente quer que o Brasil não esteja, né? E a gente quer que o Brasil esteja muito às 20 horas na grande final. Então aí muito voleibol durante o final de semana, não percam. E ó, vem aí Pan-Americano, vem aí Pré-Olímpico no Brasil, em Uberlândia, vem muito voleibol ainda. Eu só queria deixar aqui uma notícia triste. A gente vai dar uma pausazinha, né, no mundo do vôlei nas próximas 2 semanas. A gente não vai ter programa, porque eu vou fazer uma viagem. Primeiro umas fériasinhas merecidas de uma semana, e depois eu vou estar indo, como eu falei no programa de semana passada, eu vou estar indo para São José dos Pinhais participar do primeiro Congresso Internacional de Voleibol, onde eu vou estar com Weber, Bernardinho, vou estar com um monte de feras ali e vou trazer um monte de novidade para vocês. Vai ser um sonho muito bacana, né? Cabizok, nossa, uma galera muito legal mesmo, que vai estar nesse congresso, 6 dias de congresso, e eu vou estar lá. Então a gente não vai ter como gravar o programa nas 2 próximas semanas, tá bom? Mas eu vou estar de lá torcendo pelos meninos do Brasil, e na volta em agosto, a primeira semana de agosto, a gente já volta com o mundo do vôlei, e aí vamos falar de Pan-Americano, vamos falar sim de pré-olímpico, né? Vai estar começando o pré-olímpico e já começando a engatilhar aí a temporada dos clubes também, né? Então me esperem, vão ser 2 semanas para vocês ficarem com saudade da gente, tá? A gente também vai ficar com saudade de vocês, mas em agosto a gente volta com força total. E eu espero vocês, tá ok? Vou ficando por aqui e em agosto a gente se vê mais uma vez. Um beijo grande e até lá.